paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Para quem não me conhece ainda, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, coloque no sininho onde está escrito todas, para que a cada mensagem que enviar você seja o primeiro a ser avisado. Para você que já está inscrito, eu quero agradecer por você estar aqui acompanhando o conteúdo deste canal conosco. Você tem sido um canal de bênção na minha vida. Vou pedir também para você deixar o seu like, seu comentário, isso é importante para o crescimento do canal, para que mais pessoas também venham ter acesso à palavra de Deus. E hoje eu vou dar continuidade nas parábolas de Jesus, falando acerca da parábola do homem que edificou a casa sobre a rocha. Fica até o final que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. Amém? E para tanto, eu vou ler a palavra que está no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Amém? Uma palavra bastante conhecida por nós, né? E o que acontece? Jesus ele estava se referindo a dois tipos de ouvintes da palavra de Deus. Ou seja, quando ele estava ali ministrando, né, Jesus ele ensinava, né, ele falava acerca da palavra do reino para as pessoas, acerca das coisas do reino. O que acontece? Ele estava dizendo que existia ali dois tipos de ouvinte, e assim é até hoje, né? Muitas vezes a palavra está sendo ministrada e tem dois tipos de ouvinte ali. Então, quais são esses tipos de ouvinte? Aquele que ouve as palavras, né, e as pratica, coloca em prática, né, que ele compara ao homem prudente, e aquele que ouve as palavras e não as pratica, né, que é o homem insensato. Então, qual que é a comparação que ele faz? Ele fala sobre a casa que é edificada sobre a rocha, né, ou seja, a primeira coisa que é feita numa casa é a sua base, né, para que ali seja levantado as paredes e seja colocado, né, o telhado, a cobertura, enfim. Então o que ele estava querendo dizer? Que essa base, né, que essa fundação, ela tem que ser muito sólida, né? E quando ele fala rocha, ele está falando dele mesmo, ele é a rocha, né? Então quando ele fala sobre isso, ele está querendo dizer que aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha é aquela que ouve as tuas palavras, né? Que pratica, que coloca em prática tudo aquilo quanto é ensinado, né? Na palavra de Deus. Porque quando a fundação ela é feita, se ela for feita de uma forma superficial, se ela for feita de uma forma que não houver muita estrutura, né? Se não for uma boa base, o que acontece? Infelizmente, né, quando quem trabalha com construção sabe explicar isso melhor do que eu, mas quando é colocada a estrutura, as paredes, né, provavelmente aquilo não aquela base, ela não, se ela não for sólida, a casa ela pode ceder, né, na primeira ventania, ou talvez não na primeira, mas conforme for vindo as chuvas, for vindo, né, as tempestades, né, vai abalando a estrutura daquela casa, porque a fundação ela não é firme, a fundação ela não tem profundidade, né? Então, para construir uma casa, né, para depois, se quiser até dar continuidade, você pode até levantar um prédio, um sobrado, né? Qual que é o segredo? O segredo é a estrutura da base, né? A base tem que ser sólida, e quanto mais funda a base tiver, quanto mais a base ela for estruturada para baixo antes da construção, mais sólida ela será. Claro que o material também é de grande importância, né? Então as estacas, o cimento, tudo aquilo que é levantado, né, as colunas, para que ali realmente seja uma base firme, uma base sólida, que tenha estrutura para qualquer coisa que vier. Então, assim é o homem prudente, né, que ele escolheu edificar a casa da vida, né, sobre Jesus, que é a rocha, sobre a palavra de Jesus.
né? Então, assim, é um homem que aprendeu a estabelecer a confiança em Jesus, né? Independente das situações, né? Os ventos da vida, né? A enxurrada, né? As chuvas, muitas vezes, de problemas, de adversidade, pode até vir sobre esta pessoa, mas se ela estiver firmado realmente na rocha que é Jesus, não vai ser abalado, né? O dia mau passa, né? O dia chuvoso passa, os rios correm e ela continua ali firme, porque ela tem uma base, ela tem uma estrutura. A estrutura dela a fundação dela está funda, ou seja, ela cavou como? Cavou em oração, cavou em tempo com Deus, em tempo de meditação e prática da palavra. Isso vai dar solidez à vida dela, independente dos problemas que vier, ela vai ser uma pessoa estável. Porém, a palavra também fala do homem insensato, que ouve as palavras de Jesus e não a pratica. Então ele é comparado ao homem que fez a tua casa, né, construiu uma casa ali sobre a areia. Então o que acontece, né? Talvez o que fez aquele homem construir sobre a areia, né? Talvez as facilidades, talvez ele quis economizar, talvez ele quis economizar material, economizar tempo, né? Então, aparentemente, o que é fácil, né, não é o que realmente é bom e nem é o que nós precisamos, porque talvez ele quis economizar de um lado e o prejuízo foi muito maior. Porque a palavra diz que aquele homem que edificou a sua casa na areia, quando veio a chuva, quando os rios correram e vieram os ventos, a estrutura não tinha base sólida e a casa, ela caiu. Grande foi a sua queda, né, diz a palavra. Grande foi a ruína. Então, aqui Jesus está deixando bem claro que nós temos o poder da escolha, né? Nós podemos escolher, né? Porque nós estamos ouvindo a palavra, mas nós podemos escolher. Vamos colocar em prática ou vamos simplesmente ser ouvintes da palavra de Deus? Porque nada tem proveito se simplesmente nós ouvirmos, mas não praticarmos a palavra de Deus. Então o segredo não está apenas em ouvir, mas está também em praticar. Porque se a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu posso realmente ter fé porque eu escuto a palavra e eu alimento a minha fé. Porém, se eu não pratico, a minha fé ela está sem as obras, e a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos ouvir, né, aquela palavra de fé, de esperança, nos encher ali da presença de Deus, nos encher de fé através daquela palavra, mas também colocá-la em prática, porque o segredo aqui está em colocar a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas, porque uma coisa é certa, né? Os problemas eles virão, porém se a nossa base estiver estruturada, a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente não vai ser levado por qualquer situação, a gente não vai se desestabilizar quando vier os problemas na nossa vida, porque a nossa estrutura ela é sólida, a nossa base é Jesus, que é a rocha. Jesus é a base mais sólida que existe. Se a tua vida, se os teus sonhos, os teus projetos estão fundamentados em Jesus, querido, pode vir o vento que vier, pode vir o furacão, nada vai tirar a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade espiritual, o teu equilíbrio. Então é muito importante estarmos firmados em Jesus. E agora vamos entender quais são os 5 ensinamentos que nós podemos extrair dessa parábola. Claro que, como as outras parábolas eu venho dizendo, tem muitos ensinamentos. As parábolas de Jesus, elas são riquíssimas de ensinamento. Porém, a gente precisa extrair alguns aqui para que a gente possa desenvolver um estudo. Amém? Então, qual que são os 5 ensinamentos? O primeiro: problemas e adversidades que são simbolizados pelas chuvas, ventos e o rio que corre, vem para todos. Então a primeira coisa que eu aprendo, todos nós, né? Quem serve a Deus, quem não serve, quem ouve as palavras e pratica, quem ouve as palavras e não pratica, todos teremos problemas. Todos nós teremos adversidades. Porém, a diferença vai ser
né, a base que nós temos, o relacionamento que nós temos com Deus, né, a confiança, né, em praticar aquilo que Ele está dizendo, porque isso também é obediência, né? Se eu simplesmente escuto e não pratico, não estou obedecendo, né? E nós sabemos que muitas vezes o segredo está na obediência da palavra. Qual o segundo ensinamento? O homem que não pratica, embora conheça a palavra, não estabelece uma relação de confiança em Deus. Justamente por isso, né? Porque quando nós confiamos em Deus e temos, né, como exemplo de vida, como prática a palavra dele, o que acontece? Nós estamos mostrando, provando para Deus que nós confiamos nele, que nós obedecemos a ele e a palavra dele, e isso faz toda a diferença. Ter esse relacionamento com Deus no dia da adversidade faz toda a diferença. Qual que é o terceiro ensinamento? Com base no que estamos construindo o nosso futuro, sonhos e... Qual é a base que nós estamos utilizando para construir o nosso futuro, sonhos e projetos? Uma pergunta, na verdade. Ou seja, que tipo de ouvinte estamos escolhendo ser no dia de hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que às vezes elas começam a ir para a igreja, elas se convertem, aceitam Jesus, se batizam e elas têm um crescimento assim esplendoroso na vida delas, extraordinário, e tem outras que estão ali há anos e nada muda, né? Justamente por isso, qual é a base, né, que está sendo a construção dos sonhos, dos projetos, né, dos objetivos? Porque não adianta, né, nós sabemos que nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, quando nós estamos realmente firmados na palavra, firmados naquilo que Deus tem para a nossa vida, tudo flui, tudo prospera, né? Então, muitas vezes é isso que falta, né? A gente convidar Jesus, vem aqui, Jesus, nesse projeto, abençoa, é da tua vontade, não é da tua vontade. Tem gente que faz as coisas e aí lá no final vai perguntar para Jesus, né, se ele está ou não de acordo. Então nós temos que realmente estar firmando, né, toda a nossa vida, está tendo como base a nossa vida na palavra e no nosso relacionamento com Deus. Qual que é o quarto ensinamento? O homem prudente sabe que o vento, que a chuva e que a correnteza dos rios irão passar e não se desespera. Antes ele deposita a confiança dele em Deus, porque aquele que não está firmado na palavra, que não está firmado na rocha, qualquer problema que vem desestabiliza. Qualquer problema que vem, a pessoa quer desistir, quer jogar tudo pro alto, ela não tem estabilidade emocional, não tem equilíbrio espiritual. Então qualquer problema que vem desestabiliza a pessoa, né? Então o homem que está firmado na rocha, não, ele sabe que vai vir a adversidade, que vai vir os ventos, as dificuldades, mas que vão passar. Ele se firma na palavra, ele se firma na promessa e aí tudo flui, né? Aquela ventania, o dia mau ele passa e aí volta novamente o sol, volta novamente, né, as coisas a fluírem, o dia mau ele vai passar. E o homem que está firmado na rocha, ele sabe disso. Qual que é o quinto e o último ensinamento? A nossa estrutura não é provada no dia do sol, no dia do verão, no dia da festa, no dia do passeio. A nossa estrutura, ela é provada nos dias de chuva, de ventania e com a correnteza dos rios. Ou seja, nós nunca sabemos de fato como nós estamos, né, quando está tudo bem. Nós muitas vezes precisamos ser provados, né? A nossa estrutura precisa ser provada. Muitas vezes Deus tem algo grandioso para fazer na nossa vida e Ele precisa nos mostrar como é que está a nossa estrutura, porque Deus, na verdade, Ele é onisciente e Ele já sabe, mas Ele precisa nos provar como é que está a nossa estrutura. Será que nós vamos conseguir suportar? Será que aquilo que está vindo ali na frente, né, nós vamos ter suporte, né, para absorver, para lidar, para dar conta, para fazer, para conquistar? Então Deus muitas vezes Ele permite situações na nossa vida para provar a nossa estrutura, né, para saber o quanto nós suportamos, né, para que Ele possa continuar construindo, né, coisas na nossa vida, onde Ele pode continuar aumentando, né, trazendo coisas para colocar na casa da nossa vida, né? Se nós realmente temos estrutura para isso. Porque, querido, eu vou te falar uma coisa,
muitas vezes nós dizemos, eu quero isso, eu quero pregar, eu quero fazer, né? Muitas vezes nós temos uma promessa, né, de pregar para nações, de fazer tantas coisas para Deus, querido, mas nós precisamos ter estrutura para tudo isso. E muitas vezes Deus, ele nos mostra, permite que algumas situações aconteçam para nos mostrar que a nossa estrutura ainda não está da forma que deveria, né? Então que nós precisamos estar realmente mais revestidos, mais firmados, né? Para que quando vier as adversidades, as afrontas, as dificuldades, as calúnias, né? Nós conseguimos suportar. Então isso que é a diferença, né? Entre ouvir e praticar a palavra de Deus, né? Porque se nós simplesmente ouvirmos, não vai ter grande efeito na nossa vida. Porém, se nós ouvirmos, acatarmos, praticarmos, com certeza isso é que vai fazer a diferença em tudo que nós fizermos. Então, tudo aquilo que você fizer, busque resposta na palavra de Deus, busque direção na palavra de Deus, porque com certeza Deus não vai te deixar sem resposta, amém? E eu quero deixar a paz do Senhor Jesus a todos e até o próximo vídeo.